Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui falar com vocês de volta sobre algo que realmente tem me feito pensar muito, que seria a questão das queixas, reclamações, enfim. Você já se queixou de alguma coisa hoje? Por que eu tô perguntando isso? Teve um dia que eu tava lendo, voltando ali no começo da Bíblia, lendo a história do povo de Israel com Deus. E eu comecei a pensar sobre quantas queixas que eles levantaram contra Deus. E sim, não foram poucas, gente, foram muitas e foram muito constantes. E eu comecei a pensar quantas queixas eu realmente fazia contra Deus e sem me dar conta disso. E eu comecei a me observar naquele dia. Comecei a observar e assim, eu vi que eu reclamava do tempo, vi que reclamava do clima, vi que reclamava das coisas que às vezes não tinham sido exatamente como eu queria, reclamava da comida que eu tinha comido, reclamava da roupa que eu tinha vestido, reclamava de praticamente tudo. E às vezes a gente vê a reclamação como um modo de se comunicar com o outro. Mas a gente não consegue perceber o que tem por trás de uma reclamação dessa forma, uma queixa. Deus ele é muito claro para o povo de Israel quando ele diz assim, olha, eu levei vocês para o deserto para provar aquilo que tinha no seu coração. E quando ele fala isso para o povo, ele deixa claro que as intenções de Deus era para mostrar para o próprio povo o que estava dentro deles. E tinha muita insatisfação dentro deles. E muitas vezes a história do povo de Israel ela se reflete naquilo que a gente está vivendo hoje. Não tem muita satisfação dentro do nosso coração? Mas será que tem razão dessa insatisfação existir? Pensa só comigo. Se eu me queixo, por exemplo, contra o clima, chego pra minha amiga e falo, ai, que, sei lá, sol horroroso, agora a gente tá num feriado prolongado, tenho certeza que você pode ter alguém aí na praia se queixando que a água tá salgada, que o sol tá ardido, que não sei o que. Pois é. Mas enfim, vamos supor que eu tô reclamando do sol. O que ela vai poder fazer com relação a isso? O que ela vai poder fazer com relação a isso? É ela que controla isso? Não, né? Contra quem então a gente está se queixando? É por isso que eu falei que muitas vezes eu estava me queixando contra Deus e não estava percebendo o que eu estava fazendo. Porque a gente se queixa de coisas que a gente não pode resolver e que nenhum outro ser humano pode. E a gente esquece que, na verdade, quem pode controlar essas coisas é Deus. E que, querendo ou não, a gente está se queixando dele. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel estava no deserto e quando eles tinham alguma falta, eles se queixavam e queriam uma resolução imediata e brigavam com o líder deles, que era Moisés. E eles irritavam Moisés com as suas queixas, com as suas lamúrias, porque eles diziam que eles preferiam ser escravos, que eles preferiam morrer, que eles preferiam qualquer outra coisa menos do que estar passando por aquilo. Mas o que é interessante é que em nenhum momento a gente vê o povo de Israel se reunindo, tipo, vamos orar? Vamos procurar Deus porque Ele que tirou a gente do Egito, Ele vai sustentar a gente? Não, em momento algum eles vão procurar Deus. Em todo momento eles estão indo se queixar contra alguém. E muitas vezes a gente está se queixando contra alguém. A gente não está indo falar com aquele que pode resolver de fato o problema. E essa constante reclamação contra Moisés, essa constante lamúria, essa queixa constante de eu queria morrer, eu preferia ter continuado escravo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, entristeceu o Espírito de Deus. E pensa só comigo, Deus ele não é igual a gente, tá? Isso tem que ficar muito claro, Deus não é igual a gente. Mas ele traz figuras humanas para tentar nos mostrar como que ele se sente. Quando ele fala que guiou o povo de Israel como um pai guia um filho, quando ele fala que o povo de Israel era como uma esposa para ele, a gente começa a perceber o nível de interação que existia entre Deus e o povo de Israel. Pensa só comigo que você vai chegar em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, e você vai encontrar o seu esposo, seu marido se queixando, falando tudo de ruim que você não fez, ou que ele acha que você deveria ter feito. Como é que você vai ficar depois de alguns dias? Dia após dia essa pessoa se queixando, se queixando, se queixando, se queixando, se queixando. E mesmo que ela não diga exatamente contra você, você sabe que é contra você. Como que você ia se sentir? Tenho certeza que não ia se sentir muito bem. E que provavelmente esse relacionamento ia ser desgastado, né? E essa mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. De onde que eu estou tirando isso? Bom, Deus disse que o povo de Israel entristeceu o Espírito de Deus.
entristeceu o Espírito de Deus naquela caminhada, em todas as suas revoltas, em todas as suas queixas, em todas as suas críticas a Deus. Porque eles não confiavam em Deus. Eles achavam que Deus tinha levado eles para o deserto para matar eles ali. Mas Deus não fez isso com eles. Deus queria levar eles para uma terra que era próspera. Pela falta de fé, muitos deles morreram de fato no deserto. Porque eles realmente não criam e não esperavam chegar onde Deus queria levar eles. E Deus quer levar nós, muitos de nós, para outros lugares. Não estou falando de lugares físicos, estou falando de lugares espirituais. Lugares físicos também, provavelmente. Mas a questão é que a gente vai ter que ser testado e provado, muitas vezes. E se a gente vai ser aprovado ou não, depende de nós. Que caminho que a gente vai querer seguir? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que o povo de Israel, que a gente sabe o fim desse caminho? Ou a gente vai realmente chegar e colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, como Pedro falou pra gente fazer? Porque Ele tem cuidado de nós. É isso que está escrito lá na carta de Pedro. Pra gente lançar todas as nossas ansiedades diante de Deus, porque Ele cuida. E quando eu tô falando todas, é todas. Tipo, é o vizinho que liga o som alto e não te deixa dormir? Ora! Eu tô falando sério, vai orar antes de fazer qualquer outra coisa, antes de se queixar com outra pessoa reclamando do teu vizinho. Antes de você reclamar para uma pessoa se ela tá chovendo, fala com Deus. Porque Ele que controla essas coisas, não são as outras pessoas. Antes de você se queixar que teu salário tá pouco, ou enfim, que você não tá trabalhando no lugar onde você gostaria, fala com Deus e pergunta para Ele qual que é o plano, se é necessário que você passe por esse processo antes de chegar onde Ele quer. Fala com Ele. Porque uma das formas principais da gente mostrar que a gente respeita, que a gente acredita em Deus, é a gente colocando diante dele todas as nossas queixas. Não vamos abrir essa porta para que o maligno entre na nossa vida e faça aquilo que ele quer, através das nossas queixas, através da nossa ofensa contra Deus. Vamos colocar diante dele tudo aquilo que a gente precisa, porque ele vai cuidar da gente e vai levar a gente exatamente para o lugar onde a gente quer. Deus fala o seguinte para o povo de Israel, que ele tem pensamentos de paz e não de mal, que ele tem planos de bem para levar esse povo para um lugar de paz, para levar eles a um futuro que eles esperam e desejam. E da mesma forma é com a gente, mas a gente não consegue ver o quebra-cabeça inteiro. A gente não consegue ver o caminho inteiro e o fim desse caminho. A gente só consegue ver uma parte, porque a gente só consegue ver aquilo que já passou e aquilo que a gente está vivendo hoje. Mas Deus já vê todo o caminho, Ele já vê toda a estrada, Ele já vê o resultado de tudo. Então muitas vezes o que a gente está passando hoje é necessário para que a gente possa ter uma colheita futura. Muitas vezes aquilo que a gente está passando hoje é necessário para que a gente possa desenvolver uma habilidade que a gente vai usar no futuro. E muitas vezes aquilo que a gente está passando hoje é para provar o que de fato tem dentro do nosso coração. E Deus disse que Ele daria um novo coração. Arrancaria de nós um coração de pedra e colocaria dentro de nós um coração de carne, um coração que é sensível. E ainda no Novo Testamento, Deus envia o seu Espírito Santo para morar nesse novo coração. E aí, esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus. Habitar em nós, viver com a gente em tão grande comunhão, que Ele conhece tudo o que você sente, Ele conhece tudo o que você pensa. O salmista diz que o pensamento nem me chegou à boca, mas o Senhor já está me respondendo. No caso, o pensamento nem me chegou à boca porque ele pensou e nem deu tempo de falar ainda e Deus já estava respondendo ele. Deus conhece a gente assim e Ele deseja responder. Muitas vezes Deus já te respondeu, Deus já te falou, Deus já te abençoou no seu dia, mas muitas vezes você não conseguiu perceber, não conseguiu ver aquilo que Deus está fazendo. E o fato da gente não conseguir ver, muitas vezes, faz com que Deus tome outras medidas para que nos faça ver isso. Mas procure ver, procure estar escrito, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele vai te abençoar, Ele vai manifestar a sua presença na sua vida. Bom, essa é a minha palavra para vocês hoje. E eu trouxe essa palavra não no intuito de trazer culpa ou de trazer condenação, mas no sentido de a gente se observar mais, da gente perceber, porque às vezes a gente está fazendo coisas sem nem sequer saber, sem nem sequer ter consciência de que a gente está ferindo o Espírito Santo de Deus. Até mais!